No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um bolo de clara super fofinho, super gostoso e também vou fazer uma opção sem açúcar. E aí pessoal, bem-vindos ao Cooking Pool. Hoje eu vou ensinar a fazer o Angel Cake. Vamos traduzir para bolo anjo, que seria o nosso bolo de claras. Ele seria um primo do bolo esponja. A única diferença entre esses dois é que o esponja leva gema, enquanto o bolo de clara só leva clara. Ele é um bolo bem simples de fazer, só que ao mesmo tempo que ele é simples, qualquer coisa que a gente faz errado destrói o bolo completamente. E nesse vídeo eu vou tentar dar algumas dicas para vocês fazer esse bolo perfeitamente. E eu quero que vocês consigam fazer esse bolo em casa e quando vocês façam, vocês falam: nossa, eu consegui fazer esse bolo e ficou uma delícia. Antes de começar a explicar, eu só queria falar que eu particularmente nunca fui muito fã desse bolo. Eu já tinha tentado fazer antes, eu já tinha comido ele, eu não gostava. Até que minha namorada trouxe um bolo desse que ela comprou no mercado. Eu experimentei e o bolo era incrível. Mudou totalmente minha cabeça sobre o que eu pensava desse bolo, porque esses bolos bem simples, que a gente não coloca recheio, a gente não coloca cobertura, a gente não molha, a gente não faz nada com ele, ele tem que ser muito gostoso para ele se garantir. Se, por exemplo, a gente tem um bolo mais ou menos, mas a gente faz um recheio muito gostoso, eles meio que se equilibram. Então, quando eu comi esse bolo, eu falei: nossa, eu preciso testar. E foi aí que eu descobri que eu nunca realmente tinha feito uma receita boa desse bolo. Sempre que eu tinha feito completamente errado ou ignorado algumas etapas. E exatamente por isso que eu torci o nariz para ele antes. Então vamos lá para a receita. Eu vou tentar dar alguns toques aqui e ali sobre algumas coisas importantes pra gente fazer esse bolo. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho um pedaço de papel manteiga. Eu vou colocar a forma em cima do papel. Vou usar um marcador e marcar tudo aqui ao redor. Para a base, para mim ter exatamente o mesmo tamanho, eu uso o molde de um cortador e se entrou, eu sei que funciona. Então eu vou tentar pegar o mais no meio possível aqui que eu conseguir. Vou riscar e já tenho a base feita para esse bolo aqui. Então agora eu só preciso cortar. Dobro no meio. E geralmente isso daqui deve funcionar. Tem uma base perfeitinha já para o fundo do bolo. Então eu vou colocar só um pouquinho de spray só na parte de baixo. Olha, com a mão mesmo. Vou colocar o papel manteiga. E é importante não ter nenhum tipo de gordura na parte do lado. Então eu vou limpar bem para tirar qualquer restício de óleo. E a base já está pronta, só esperar o bolo. E é muito importante a gente usar uma forma dessa daqui que tem essa parte do meio. Eu já tentei assar esse bolo nessa daqui e não deu certo. Como o bolo é basicamente só de claras, conforme ele vai subindo, o centro não consegue assar. E o que aconteceu foi que ele colapsou porque ele não conseguiu assar pelo centro, que é exatamente a função disso daqui. Isso daqui ele também esquenta, serve de estrutura para o bolo conforme ele vai crescendo e ao mesmo tempo vai assando toda a lateral e faz o bolo ficar exatamente perfeito do jeito que vocês vão ver. Então, se vocês quiserem testar com essa daqui ou alguma outra parecida, fica a critério de vocês, mas eu testei e não deu certo. Pelo menos essa receita aqui que eu vou fazer. Então eu tenho aqui já todos os ingredientes pesados, todos em temperatura ambiente. Esse daqui pode até parecer estranho as claras, mas eu deixei ontem ele aberto exatamente desse jeito aqui. E desse jeito ele vai perdendo um pouquinho de líquido, o líquido evapora um pouco. E isso faz o nosso merengue ficar melhor ainda, porque quanto menos líquido tiver nas claras, melhor. E é super importante que tanto o bowl quanto o batedor estejam bem limpos. Nesse caso aí, um pouquinho antes eu tinha feito a minha receita de buttercream, que é basicamente só gordura. Se eu não tivesse limpado muito bem, as claras não iam subir do jeito que eu queria e isso ia afetar bastante no bolo. A mesma coisa também se quando a gente estiver separando as claras das gemas, se ficar um pouquinho de gema, as claras também não vão ficar a mesma coisa. Sabe quando fica só aquele pouquinho de gema que a gente fala: ah, só um pouquinho de gema, não vai fazer diferença? Faz. Então esse é um ponto bastante importante que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazendo esse bolo. Então eu coloquei a clara, o cremor tártaro, a gente já vai falar sobre esse ingrediente, e o sal na batedeira e deixei eles batendo sozinhos, sem adicionar o açúcar ainda, até ele começar a subir. É super importante, eu sei que vai dar vontade da gente colocar a batedeira no mais rápido possível para fazer a clara subir o mais rápido possível também. Só que se a gente colocar ela muito forte, as bolhas que a gente vai formar vão ser bolhas muito grandes. Ao invés disso, é sempre bom a gente colocar a batedeira no médio sempre que for fazer merengue. Não importa se é para bolo ou se for para fazer suspiro, por exemplo. Porque quando a gente bate na velocidade média um pouquinho mais devagar, a gente cria bolhas menores. E se no processo a gente começar a perder essas bolhas, é melhor a gente perder bolhas menores do que perder as bolhas muito grandes. Então devagar e sempre que a gente chega lá.
Então a gente vai colocando o açúcar bem devagarzinho. Desse jeito a gente não vai colocar peso demais nas claras e a gente não vai perder as bolhas. E se a gente seguir todos os passos direitinho, a gente vai ter um merengue bonito e brilhante igual esse daí. Então enquanto o merengue ainda não está no ponto que eu quero, eu vou peneirar a farinha. E o melhor jeito de fazer isso é peneirar a farinha em cima de um pedaço de papel manteiga. Porque desse jeito é muito mais fácil a gente colocar na mistura do que se a gente colocasse, por exemplo, num potinho que a gente não consegue dobrar. Por último, para não alterar muito a estrutura, eu vou colocar a baunilha. Até ele ficar exatamente nesse ponto aqui. Ele não tá muito mole, mas também ele não tá muito duro. Se eu bater demais, eu não vou conseguir misturar farinha nesse ovo. Então agora eu vou colocar a batedeira no mínimo, o mais baixo possível que eu conseguir. E vou colocando ela aos poucos. Agora eu vou parar de bater e vou terminar de misturar essa farinha com a mão. Eu gosto de começar a colocar a farinha com a batedeira no mínimo, porque a batedeira, ela sempre vai bater do mesmo jeito. Diferente da nossa mão, que a gente pode fazer mais força, menos força, bater mais rápido, bater mais devagar, a batedeira não. Se a gente colocar na mesma velocidade, a gente sabe que sempre vai ficar igual. Então só vou terminar de misturar. Só até eu ter certeza que não tem mais nenhum pedaço de farinha muito grande. Ó, já não consigo ver nada de farinha. Então já paro de mexer, porque se eu continuar mexendo eu vou tirar o ar e eu não quero fazer isso. Então agora o que eu vou fazer, eu vou tentar colocar a massa lá no fundo da assadeira. Eu não vou bater essa assadeira, porque senão eu vou tirar o ar. Ao invés disso, eu vou simplesmente chacoalhar de um lado para o outro. Desse jeito eu tenho certeza que toda a massa encostou lá no fundo, porque senão vai ficar um buraco na hora que a gente for assar. Eu vou continuar colocando toda a massa. Se eu quiser só dar uma arrumada aqui, só para tentar deixar ele o mais reto possível, eu posso. E muito importante, toda a lateral tá bem limpa, porque a gente precisa dessa lateral aqui para o bolo agarrar e conseguir subir. Se ela estiver suja, o bolo não vai subir. Então agora eu vou levar para assar. No meu forno aqui, eu levo ele a 160 graus por exatamente 40 minutos. Eu não preciso testar, não preciso fazer nada. Coloco no meu celular 40 minutos, apitou, eu já tiro. Na casa de vocês, vocês vão ter que testar diferentes tempos e diferente temperatura. Se o forno de vocês não for menos do que 180, eu deixaria por 30 minutos e dar uma olhadinha. Agora eu vou colocar para assar e vou tentar fazer um time-lapse dele assando. Em todo lugar que eu vi fala que é para deixar esse bolo de cabeça para baixo para a gravidade agir e fazer ele ficar mais fácil de sair. Eu já fiz algumas vezes e eu não deixei ele de cabeça para baixo e saiu exatamente igual, não importa se eu deixei de cabeça para baixo ou não. Mas só por desencargo de consciência eu sempre deixo de ponta cabeça, porque daí a gravidade empurra ele para baixo e fica mais fácil de sair, eu não tenho certeza. Aí como a gente não untou a lateral desse bolo, porque a gente precisa que ela não esteja untada, é só passar ou uma faquinha ou uma espátula na lateral, sempre bem rente pra gente não machucar o bolo, porque a gente não quer tirar essa parte caramelizada da lateral. Aí é só virar o bolo onde a gente for servir, fazer um sambinha maneiro, que ele deve sair sem problema algum. Aí é só tirar o papel manteiga e o bolo tá pronto pra servir. E a gente sabe que é uma esponja bem feita quando ele fica exatamente assim. A gente aperta ele e ele volta pro normal. E como eu, sem sucesso, estou tentando diminuir o tamanho da minha barriga, eu falei, tá, por que eu não faço um sem açúcar? A única coisa que eu tinha aqui em casa já pronta para fazer era açúcar de coco. Açúcar de coco nada mais é do que coco torrado e triturado para virar um pó. Quando eu testei essa receita a primeira vez, eu falei nem a pau que esse açúcar vai funcionar para fazer um merengue. E para minha surpresa, deu super certo. Inclusive, eu preciso testar para ver se eu consigo fazer suspiro sem açúcar. Imagina só que legal. E eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz no bolo normal, só que dessa vez sem o açúcar. E olha como saiu. Bom, já que não tem açúcar, a gente pode comer sem culpa, né?
E como eu falei que a gente ia falar do cremor tártaro, eu sei que muita gente vai estar perguntando: eu posso substituir o cremor tártaro por alguma outra coisa? Eu já vi vários outros vídeos de youtubers, de outras pessoas explicando que a gente pode substituir. E a resposta é... pode! Eu não sou o pai de vocês para falar o que vocês têm que fazer, mas a gente tem que entender que esse ingrediente ele tá lá, e sempre que a gente vê uma receita com ele, tem um motivo dele tá lá. A clara é composta de duas coisas, água e proteína. Quando a gente começa a bater, a gente começa a juntar esses dois e incorporar ar, é isso que faz ele crescer e é isso que ele faz ele ficar branco. Só que por natureza, esses dois, assim que a gente parar de bater eles vão querer se separar. A água vai querer ir para um canto e a proteína vai querer ir para outro. A gente sempre precisa de algum estabilizante para manter esses dois juntos. E aí as pessoas vão poder falar: a gente pode substituir por vinagre, a gente pode substituir por suco de limão, por sal. O único problema desses três ingredientes é que eles vão alterar o sabor. E para a gente colocar a quantidade que a gente precisa para estabilizar e deixar clara do jeito que a gente quer, a gente precisa colocar muito deles. E é por isso que é super importante o cremor tártaro. Eu sei que é chato, inclusive esse foi um dos erros que eu cometi muitas vezes. Não precisa usar esse ingrediente, é besteira. Não é, ele tá lá exatamente por um motivo. E eu acho importante eu passar isso pra vocês, porque eu quero que vocês façam uma receita gostosa, eu quero que vocês façam uma receita boa, porque toda vez que a gente faz alguma coisa e substitui ingrediente e a receita não fica exatamente do jeito que a gente quer, ou a gente vai culpar a pessoa que a gente viu a receita, ou a gente vai culpar a gente mesmo. A gente vai falar: putz, não sou eu que sei fazer, eu não consigo fazer. E eu não quero que isso aconteça com vocês. Eu poderia simplesmente falar: sim, vocês podem substituir por qualquer outro ingrediente. E correndo o risco de vocês deixarem o dislike, fecharem o vídeo e falar com a sua pessoa mais horrível do mundo, eu recomendo que vocês comprem o cremor tártaro. Ele não é caro, pra fazer essa receita eu já pesquisei. A gente só usa 4 gramas de cremor tártaro, só sai 60 centavos, é bem barato. E é sempre legal ter um potinho dele sempre que a gente for precisar usar. E se vocês não acreditam em mim, eu vou tomar licença aqui de usar um trechozinho de uma outra youtuber, espero que ela não fique brava comigo, que quando ela fez um bolo bem parecido, ela usou sal como estabilizante. E se vocês verem na imagem, olha o que está acontecendo. Todo esse líquido que está caindo é a água se separando da proteína. E quanto mais a gente mexer, mais ela vai ficar se separando. E a gente tem que lembrar que quando a gente coloca na assadeira e leva pro forno, ele ainda vai ficar pelo menos uns 20 minutos ainda separando a água da proteína. E de repente, essa é a diferença entre um bolo que vai ficar muito gostoso e um bolo que vai ficar meh. E eu realmente quero que vocês façam um bolo gostoso. Porque a coisa mais impressionante que eu posso falar aqui é que esse bolo, quando minha namorada compra no mercado, ela paga $9,99, com o imposto vai para quase 11. E fazendo aqui em casa, eu fiz as contas de todos os ingredientes que eu usei, eu só usei $1,20. Ou seja, eu só gastei praticamente 10% do valor do que se eu tivesse ido lá comprar. Não é uma receita difícil, é super rápido de fazer. Em 10 minutos eu consigo bater todos esses ingredientes e levar pra assar. A única coisa realmente que demora é pra ele assar, porque demora os 40 minutos. E ele fica incrível, gente. Esse bolo fica muito gostoso. Esse é um daqueles bolos que é bom pra gente fazer um cafezinho e comer ele. E se de repente você quiser fazer com açúcar de coco, é um bolo que a gente pode comer sem peso na consciência. E a gente não vai se sentir tão culpado por comer um bolo inteiro. Então espero que vocês tenham gostado. Desculpa se o vídeo ficou muito longo, mas é que eu quero que vocês não só entendam a receita, eu quero que vocês entendam exatamente o que acontece quando a gente está fazendo uma receita. E se vocês gostaram do vídeo, já sabe, deixa um gostei, comenta alguma coisa, se inscreve se você quiser. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!